Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise bem aprofundada de um texto bíblico intenso, o livro de Oséias. Separamos uns trechos aqui que vão, assim, nos guiar nessa conversa. Esse livro é conhecido, pela linguagem poderosa, às vezes até chocante, e por usar a vida pessoal do profeta de um jeito muito dramático para falar da relação entre Deus e o povo de Israel. Então, a nossa missão aqui é tentar entender a mensagem central, sabe? Decifrar um pouco esses símbolos fortes que ele usa e pensar por que essa história tão antiga ainda mexe com a gente. Vamos lá, então? Exatamente. Oséias, ele é o 28º livro da Bíblia, Tradicionalmente atribuído ao profeta com esse nome. E ele nos joga na cara, assim, temas como um amor radical, traição que dói, julgamento severo, mas talvez acima de tudo uma misericórdia divina que é quase incompreensível e um chamado constante para voltar atrás para o arrependimento. E tudo isso acontece num período bem conturbado da história de Israel e Judá, sabe? Durante os reinados de reis como Uzias, Jotão, Acás, Ezequias lá em Judá e Jeroboão II em Israel. Era uma época de uma certa prosperidade, mas de uma crise espiritual profunda. Muita infidelidade à aliança com Deus. E o ponto de partida já nos coloca direto nessa tensão toda. Deus dá uma ordem para Oséias que soa, assim, quase inacreditável, Vai e case com uma prostituta de um templo pagão. E Oséias vai lá e obedece. Ele casa com uma mulher chamada Gomer. Pois é. E aqui está o primeiro grande insight, digamos assim, que Oséias nos dá. Essa ordem não é aleatória. Não é só um teste pessoal para o profeta. É uma metáfora viva, sabe? Encarnada. Gomer, nessa história toda, ela representa a nação de Israel. Naquela época, algumas práticas pagãs envolviam prostituição ritual nos templos, ligada à adoração de deuses da fertilidade, esse tipo de coisa. Então, a ordem para Oséias casar com Gomer era duplamente chocante. Entende? Não era só uma questão moral pessoal dele, mas um envolvimento direto com o símbolo da própria idolatria que Deus condenava. A infidelidade da Gomer com Oséias, que a gente vai ver acontecer, espelha direitinho a infidelidade espiritual de Israel com Deus, sabe? Quebrando a aliança ao buscar outros deuses. E essa metáfora fica ainda mais explícita e até dolorosa com os filhos do casal. Os nomes deles não são escolhidos pelos pais, São dados por Deus e carregam mensagens de juízo. O primeiro, Jezreel, ele lembra um vale onde aconteceram massacres e agora sinaliza o fim do reino de Israel ali. É tipo um lembrete sangrento e, ao mesmo tempo, uma profecia de queda. Exato, um nome pesado. E a segunda filha recebe um nome terrível, Lo-Ruhama, que significa não amada. Isso indica que Deus, por causa dessa infidelidade toda, retiraria sua compaixão, o seu perdão de Israel. Mas é curioso, Tem uma pequena ressalva para ajudar o Reino do Sul, no versículo 7, prometendo salvação, mas não por meios militares. É verdade. Um detalhe importante. E o terceiro filho, Lo-Ami, não meu povo. Essa é a declaração mais forte da ruptura, Vocês não são mais o meu povo e eu não sou mais o Deus de vocês. Puxa, é difícil imaginar algo mais definitivo. É um cenário desolador mesmo. O retrato de uma aliança completamente quebrada. Mas o fascinante é que mesmo nesse começo tão sombrio, Oséias já planta umas sementinhas de esperança, sabe? Logo em seguida, ali entre o fim do capítulo 1 e começo do 2, já vem uma promessa de reversão total. O povo vai se multiplicar, vai ser chamado filhos do Deus vivo, Judá e Israel vão se reunir de novo e aqueles nomes horríveis vão ser transformados em meu povo, Ami, e amada, Ruhamá. Então a esperança de restauração está lá desde o comecinho, mesmo no meio do anúncio do juízo. Entendi. Aí o capítulo 2 continua explorando essa metáfora da esposa infiel, Deus acusa Israel, que é Gomer, na metáfora, de correr atrás de amantes, os ídolos, achando que eram eles que davam sustento básico, comida, roupa. E pensando que vinha dos ídolos, Isso. E as consequências anunciadas são bem duras. Privação, vergonha pública, o fim das festas religiosas, destruição mesmo. E tem uma acusação direta ali. Israel não reconheceu que era Deus quem sempre tinha provido tudo. Exatamente.
Mas aí no meio dessa dureza toda, dessas ameaças, surge uma das passagens mais marcantes do livro, que revela o coração de Deus. Em 2,14, ele diz algo como: "Por isso, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e ali vou falar com carinho ao coração dela." É uma virada radical, né? Nossa, que mudança de tom. Pois é, Deus promete usar a dificuldade, o deserto, como lugar de um novo começo. Transformar o Vale da Desgraça numa porta de esperança. O objetivo é um relacionamento renovado, onde Israel vai chamar Deus de meu marido, e não mais meu Baal, que significa senhor ou ídolo. É uma nova aliança de justiça, retidão, amor, compaixão e fidelidade. Então, no capítulo 3, a história dá uma virada ainda mais radical, eu diria. Gomer, pelo jeito, continua infiel, ou talvez voltou para a vida que tinha antes, e Deus ordena a Oséias: vá, ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, embora eles se voltem para outros deuses. Amar de novo a esposa infiel é impressionante. Sim, e Oséias obedece. Ele compra Gomer de volta, mas estabelece um período de espera, de fidelidade exclusiva. Um tempo de purificação antes de restaurar completamente o relacionamento. Isso é o ápice, né? A demonstração máxima desse amor redentor de Deus. Mesmo com a traição repetida, Deus toma a iniciativa de buscar, de restaurar. O texto indica que Israel ia passar por um longo período de disciplina, sem sua liderança política, sem suas práticas religiosas. Mas que, no futuro, eles voltariam para Deus e para um descendente de Davi, buscando o Senhor com temor e recebendo a bondade dele. É esse amor que persiste através da disciplina, mas que mira a reconciliação final. Entendi. Então, depois de estabelecer essa metáfora inicial tão forte, tão pessoal, do casamento desfeito e da tentativa de restauração, Oséias parece que amplia o foco, né? A partir do capítulo 4, as acusações contra Israel ficam mais diretas, mais abrangentes, detalhando como a nação quebrou essa aliança. Exatamente. Agora o profeta começa a diagnosticar a doença espiritual da nação em várias frentes, assim. A gente pode até agrupar as acusações em alguns eixos principais. Primeiro, tem um colapso ético e social geral. Falta sinceridade, falta bondade, falta conhecimento de Deus. No lugar disso, o que reina é perjúrio, mentira, assassinato, roubo, adultério. A sociedade está se desintegrando por falta de um fundamento moral e espiritual. Pesado. Muito. Segundo ponto, e Oséias é particularmente duro nisso, é uma condenação fortíssima da liderança religiosa, os sacerdotes. Eles são acusados na lata. É contra vocês, sacerdotes, que eu movo o processo. E por quê? Porque rejeitaram o conhecimento de Deus, esqueceram a lei dele. E a consequência é que Deus também os rejeitaria. A frase-chave é devastadora. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E pior, parece que os sacerdotes até se beneficiavam do pecado do povo. Queriam que pecassem mais. Terrível. E o terceiro ponto que você mencionou? É a idolatria e a política externa desastrosa que vem junto com ela. O povo consulta ídolos de madeira, sacrifica em altares pagãos, embaixo de árvores. Judá é até advertida para não seguir esse caminho. E essa infidelidade a Deus leva Israel a buscar segurança em alianças com potências estrangeiras, tipo a Síria, Egito. Em vez de confiar em Deus, né? Exato, em vez de confiar em Deus. Oséias usa umas imagens fortes para isso. Israel é como uma vaca rebelde ou um pão que não foi virado, queimado de um lado e cru do outro. Instável, incoerente. Eles confiam nos seus carros de guerra, nos soldados e não em Deus. E mesmo quando tentam voltar para Deus, como no capítulo 6, parece que é superficial, né? Pois é. O povo fala, venham, voltemos para o Senhor, mas esperam uma solução rápida, mágica, sem mudança profunda. E a resposta de Deus é cortante. O amor deles é como a névoa da manhã, some rapidinho. E aqui Oséias entrega outra mensagem central, que ecoa pela Bíblia toda. Pois desejo misericórdia, e aqui entra aquela palavra hebraica-chave, hesed, e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Essa palavra, hesed,
Você podia falar um pouquinho mais sobre ela? Parece importante mesmo. Sem dúvida, Hesed é uma das palavras mais cruciais para a gente entender a relação de Deus com o povo no Antigo Testamento, e especialmente em Oséias. Traduzir é difícil, sabe? Misericórdia, amor leal, bondade pactuada, lealdade, são tentativas, mas Hesed é mais profundo que isso. É um amor fiel, constante, baseado numa aliança, num compromisso firme que persiste mesmo quando o outro lado falha. É um amor que age em favor do outro por causa desse pacto. É exatamente esse tipo de amor que Deus demonstra ao continuar buscando Israel apesar de tudo, entende? E é esse tipo de lealdade e conhecimento íntimo que ele queria do povo, em vez de ficar só nos rituais vazios. A grande tragédia de Israel, segundo Oséias, é justamente a falta de Hesed e de conhecimento de Deus. Entendi. Faz todo sentido. Então, essa falta de Hesed, de conhecimento, leva a toda essa lista de problemas sociais, religiosos, políticos, que Oséias detalha nesses capítulos do meio, do 4 ao 10. É um diagnóstico bem sombrio da nação. Sim, culminando em imagens como semear ventos e colher tempestades, ou a justiça que vira erva venenosa. É o retrato de uma sociedade em franca decadência por ter abandonado seu fundamento em Deus. Mas aí, depois dessa avalanche toda de acusações, de diagnósticos sombrios, o capítulo 11 traz uma das passagens mais comoventes, eu acho. O tom muda de novo, de forma drástica. É quase como se Deus abrisse o coração ali, né? Exato. É um momento de pura emoção divina, pode-se dizer. Deus relembra o amor dele por Israel desde o início como um pai que ensina o filho a andar. Ele diz: "Quando Israel era menino, eu o amei. Fui eu quem ensinou Efraim, que representa Israel, a andar, tomando nos braços. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los." É uma linguagem de muita ternura, de cuidado de pai para filho. E isso leva a um conflito interno no próprio Deus, né? Porque ele precisa lidar com a necessidade do julgamento que ele mesmo anunciou. O exílio na Síria é reafirmado ali no versículo 5. Como conciliar esse amor todo com a justiça que precisa ser feita? E essa tensão explode nos versículos 8 e 9. É impressionante. Deus fala: "Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo, Israel? Meu coração está dividido dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta." E continua: "Não executarei o furor da minha ira, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não virei com ira." Isso é, extraordinário. É mesmo. Não significa que o juízo vai ser cancelado, a história mostra que não foi, né? Mas revela a natureza profunda do amor, do Hesed divino. Deus não age por impulsos de vingança, como nós, humanos. A santidade e o amor dele estão em tensão, mas o desejo final é a compaixão, é a restauração, mesmo que seja através do sofrimento do exílio. Essa perspectiva divina é muito poderosa. E os capítulos seguintes parecem continuar essa dinâmica, né? O capítulo 12 relembra a história de Jacó lutando com Deus. Isso, como um exemplo de perseverança e da necessidade de voltar para Deus com justiça e Hesed, mas também condena a desonestidade e a idolatria que continuavam. E o capítulo 13 volta para o tema do julgamento severo. É um contraste forte com a ternura do capítulo 11. Sim, mostra as consequências de Israel ter esquecido Deus depois de ter sido abençoado na Terra Prometida. Deus vai se apresentar como um predador feroz, tipo um leão, uma onça. Nossa! E nem reis nem líderes poderiam salvar a nação naquele momento. A destruição de Samaria, a capital, é descrita com detalhes bem brutais. É um lembrete claro de que o pecado tem consequências reais e terríveis. Tem até uma imagem de um parto difícil ali, que sugere a recusa de Israel em nascer para a nova vida que Deus oferecia. Essa oscilação entre a compaixão divina e a certeza do juízo é desconcertante, né? Como que o livro resolve essa tensão toda no final? A resolução vem no último capítulo, o 14. Depois da descrição mais dura da destruição lá no capítulo 13, Oséias oferece um último chamado ao arrependimento. E é um chamado incrivelmente terno. É como se mesmo ali, na beira do abismo, a oferta de reconciliação ainda estivesse de pé, sabe? Como que é esse chamado? Começa direto. Povo de Israel,
Volte para o Senhor seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. E o profeta até ensina ao povo como orar. Ah, interessante. Sim, ele diz para pedirem perdão, para oferecerem louvor sincero, em vez de sacrifícios vazios, o fruto dos nossos lábios, ele diz, para renunciarem à confiança em poderes militares, tipo a Síria, cavalos, e nos ídolos, que são obra das nossas mãos, e para apelarem para a misericórdia de Deus, que cuida dos órfãos, dos desamparados, é quase um roteiro para um retorno genuíno. E qual é a resposta prometida por Deus se eles fizerem isso? A resposta é linda, é totalmente restauradora. Curarei a sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. E a restauração é descrita com imagens super vibrantes da natureza. Israel vai florescer como o lírio, vai ter raízes firmes como o cedro do Líbano, vai ser belo como a oliveira, perfumado, frutífero como a videira. Que bonito! E Deus mesmo será a fonte dessa vida toda. Sou eu que lhe dou resposta e cuido de você. Sou como um pinheiro verde, o seu fruto procede de mim. É a promessa de uma vida nova, abundante e ligada diretamente a Deus. E o livro termina com uma espécie de provérbio, né? Uma nota de sabedoria. Exato. Quem é sábio, aquele que considerar essas coisas? Quem tem discernimento, aquele que as compreenda? Os caminhos do Senhor são retos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. É um chamado final à reflexão, à escolha do caminho certo. Recapitulando então essa jornada por Oséias, nos levou desde aquela metáfora dolorosa do casamento destruído pela infidelidade, passando por um diagnóstico bem severo da corrupção de Israel, até chegar a esses vislumbres emocionantes do coração de Deus e a uma oferta final de cura e restauração. Mostra a dor da traição, as consequências do pecado, mas, de uma forma ainda mais forte, revela a profundidade desse amor divino, o Hesed, que persiste, que disciplina, mas que busca incansavelmente a reconciliação. Precisamente. E eu acho que a relevância duradoura de Oséias está justamente nessa representação complexa e honesta de Deus. Um Deus que leva o pecado e a aliança a sério, sim, julgando a injustiça, a infidelidade, mas cuja natureza mais profunda é esse amor leal, essa compaixão, Hesed, que anseia pelo retorno do seu povo. O livro nos desafia a pensar sobre fidelidade, sobre compromisso, sobre as consequências da quebra de confiança e sobre a possibilidade surpreendente do perdão e da restauração, tanto na nossa relação com o divino, quanto nas nossas próprias relações humanas, né? Com certeza. E isso nos deixa com uma questão para refletir, talvez. Considerando esse ciclo tão dramático que a gente viu em Oséias, traição profunda, julgamento severo, e ainda assim essa oferta persistente de misericórdia, esse desejo quase teimoso de recomeçar, o que essa narrativa tão antiga nos sugere sobre as condições reais, sabe? E as possibilidades de uma reconciliação verdadeira depois de rupturas tão profundas, seja entre pessoas ou talvez até entre a humanidade e algo maior. Fica aí pra gente pensar.